Bom, pessoal, tem na correção dos exercícios, eu notei que ainda está em alguns desenhos, né, uma certa dúvida com respeito ao sentido daquela seta que indica o plano de corte e a direção de corte. Então vou dar mais uma revisada aqui, ó. Então imagina você quer desenhar essa bateria de 9 volts. Você vai desenhar aqui a vista de elevação e depois vai fazer a lateral esquerda, tá? Então vamos desenhar aqui, ó, canetinha, fazer essa parte retangular aqui, né? E os dois polos aqui, ó. Faz de conta que tá certo, né? Então, a elevação, aí dá um tombo de 90 graus, você vai fazer a lateral esquerda. Tá? Então, para fazer a peça aqui sem corte, eu ia ver os dois polos aqui da bateria, né? Eu ia ver aqui um círculo aqui, um círculo aqui, tá? Mas eu não quero, eu quero fazer ela em corte. Então, imagina você que eu vou passar aqui um corte por aqui, ó. Traço, ponto, traço, ponto, traço, ponto, tá? Como é que eu indico o corte? Faço uma linha, traço o ponto, depois dou uma engrossada aqui na extremidade, dou uma engrossada aqui, ó. E o que vai acontecer? Imagine que eu tenho a pilha aqui, ó. Aí eu vou cortar a pilha no meio e vou ficar somente com a parte de trás da pilha. Imagina aqui passando o corte por aqui, ó. Somente com a parte de trás da pilha. Se eu estivesse olhando por aqui, ó, imagina que uma pessoa olhando, né? Isso aqui é o olho. Aí ela veria o que? Veria a churada aqui, ó. Veria a peça cortada ou serrada, né? Aí quando você fizesse assim, você ia ver aqui, ó. Imagina que ela fosse de aço. Uma chura assim, ó. Bom, se eu tô olhando nesse sentido aqui, ó, eu tenho que colocar a seta no mesmo sentido do meu corte. Tem que ser assim, tá, pessoal? Então aí você ia escrever aqui, ó, e aí sim, corte A. Então, o que eu quero deixar claro assim, ó, é que não faz sentido você desenhar a sua vista em corte para cá, nessa região, e depois indicar a seta para cá, ó. Não pode, tá, pessoal? Isso aqui tá errado. Eu só poderia usar assim, ó, se eu fosse fazer o corte aqui. Aí sim estaria certo, né? Mas eu desenhei o corte aqui do lado direito. Então aqui tá errado, né? Tá? Outra coisa. Isso aqui é só um detalhe, né? Algumas pessoas fazem a seta assim, tá? Outras fazem assim, ó. Muito comum também. Outras fazem assim, tá? Pode ser as três, pode ser nessa posição, mas tem que estar indicando para lá, né? Para o lado direito, tá? Legal, obrigado.
Essa é a peça do nosso último exercício, onde nós queríamos treinar a vista auxiliar. Então, por que a gente precisava da vista auxiliar, gente? Tá aqui a peça em perspectiva. Essa aqui é a vista de elevação, a vista de planta, ou de topo, que é a mesma coisa, e a lateral esquerda. Tá? Então, se vocês repararem, essa região aqui, ó, aqui ela aparece com uma dimensão menor do que ela realmente é. O comprimento total dessa região é medido daqui até aqui. Só que quando você põe na vista lateral esquerda, você vê uma projeção dessa altura aqui. Então, como é que eu representaria o comprimento desse oblongo? Esse oblongo é esse rasgo aqui, ó. Só poderia fazer de uma maneira. Aqui na vista de planta também não aparece em verdadeira grandeza. A única maneira é fazer uma vista olhando nesse sentido aqui, ó. Tá? E aí nós teríamos que fazer esse desenho. Beleza. Então eu já fiz o desenho aqui no CAD. E ele ficou assim. Aqui é a vista de elevação, a vista de planta, né? Perceba aqui, ó, como ele não fica em verdadeira grandeza. Aqui a lateral esquerda, como ele também não fica em verdadeira grandeza. Mas quando eu olho aqui por C, né, vista C, aí sim eu tenho uma dimensão real dos detalhes aqui da parte inclinada. Tá? Então o rasgo aqui vai ter 18, desse centro até esse, e aqui vai aparecer um chanfro, né, que é definido por esse comprimento de 20 na parte superior e essa largura aqui de 14. Tá? É um chanfro aqui que os lados são desiguais, né? Normalmente os chanfros são de 45 graus. Nesse caso aqui, o ângulo vai ser menor que 45 graus. Tá? Então essa aqui seria a resposta para o desenho. É obrigatório a gente colocar vista C aqui. Não precisa ser C, pode ser A, pode ser B, pode ser qualquer letra. E escrever aqui embaixo que a vista C, né, que isso aqui é a vista C. Aqui, eu preciso desenhar essa parte aqui, gente? Não, eu fiz uma interrupção aqui, ó, e só desenhei a parte que é inclinada. Só desenhei essa parte aqui, ó. Outro detalhe. Se eu quisesse, eu poderia até eliminar essa vista, tá? Tanto assim que aqui eu não coloquei nenhuma medida. Então, somente com essa vista de planta, de elevação e essa auxiliar, eu poderia definir completamente essa peça.